Boa tarde, amigos, donos da bola. RS no ar na Band TV nesta sexta-feira para todo o Rio Grande do Sul e live no YouTube, mundo afora, enquete interativa já no ar. Convidamos a todos vocês para que participem e votem conosco. O que o Inter deve fazer com o Rodrigo Moledo? Esperar para ver a condição física. Deixa terminar o Campeonato Brasileiro e avalia, né? Renovar pelos valores atuais. Renovar com cláusula de produtividade ou uma quarta alternativa, não renovar e liberar Rodrigo Moledo. A gente abre o programa com um provável Internacional que joga domingo às 6 da tarde no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Tiger Junk, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui na Band. Hoje o Mano Menezes está começando a encaminhar o time que enfrenta o Botafogo, treinamento com os portões fechados. Mas ontem, na atividade no CT Parque Gigante, eu pude observar um indício, um pequeno indício, Meneghetti, de que Edenilson deve ser titular contra o Botafogo. Isso porque o camisa 8 treinou como um meia aberto pelo lado direito, na posição de Maurício, enquanto Johnny treinou como volante. A dúvida é entre Edenilson e Lisiero, mas se jogar Lisiero, Johnny viraria um meia. Como o Johnny está treinando como volante, é um pequeno indício de que Edenilson será titular no próximo domingo contra o Botafogo. O time do Inter terá Kehler no gol, a defesa com Bustos, Vitão, Moledo e René. Meio campo abre com Johnny e Depena. Uma linha de 3 tendo Edenilson na vaga de Maurício, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Alexandre e Alemão. Esse é o provável Inter para enfrentar o Botafogo, Meneghetti. Você sabe, meu caro Ribeiro Neto, se algo que eu admiro no Tiger Junk, eu tenho uma admiração e um carinho por este menino, Tiger Junk. E eu Mas vai com calma, tá? Eu vi atentamente. Tu acha que ele sobe nas tamancas? Não, as unhas tão grandes. Começa a dar toquezinho de calcanhar e começa a ser assediado por proposta? Não Olha é, só, o Tiger, eu vi o vídeo dele no canal A Dupla e ele fez uma leitura de por que ele acha que o Edenilson jogará como titular e eu fecho com ele. O Tiger, Ribeiro Neto, eu sou um observador do trabalho do Tiger já há muito tempo. Ele vai a treino e ele vê treino. Sério? Porque tem setorista, é sério, porque tem setorista que vai a treino e tem um horror de ir a treino. Um horror de... Eu tinha um grande amigo que dizia assim no Beira-Rio quando eu era setorista: poxa, Meneghetti, nós estamos vendo aqui o treino do Internacional, podia ser o do Grêmio, e os caras estão definindo a vida do país na Avenida Paulista. Ele me dizia isso. E ele, no fundo, ele tinha razão. Mas o Tiger vai a treino, vê o treino e faz a leitura correta do fato. Que bom. E pode ser até que o Mano surpreenda e coloque outro time, mas eu acho que é esse mesmo. Com o Johnny e o Depena, com o Edenilson pela direita, com Alan Patrick centralizado, com o Wanderson e Alexandre Alemão empilhando gols lá na frente. Ribeiro Neto. E eu te explico por que isso, Beneguete. Porque, ao contrário do que poderia ser numa atitude normal de Mano Menezes, como eu tô bonito hoje, meu Deus do céu, eu tô Mas se white. vier esse teu frio aí, cara, eu vou te dizer um negócio, eu tô apavorado. Eu tô apavorado. Tu tá olhando na frente, né? Tá bem. Tu tá olhando pra julho de 2023. Amanhã de manhã eu te ligo às 5h30 da manhã. Mas amanhã eu vou botar esse casaco, tá bem? Não, aí tu me diz como é que eu tenho que me vestir, beleza? Boa. Tá bem? Boa. Tá bom? Amanhã tu me liga às 5 da manhã e diz assim, que nem eu faço com a dona Lúcia Matos. Como é que Ô, Lúcia, é? eu tô afim de tomar vinho ou cerveja hoje. Amanhã tu me liga e diz assim, Meneghetti, eu tô com frio ou eu tô com calor? Aí eu te digo. Isso aí, boa. Olha aqui, Beneguete, num outro contexto, o Internacional jogando fora de casa contra um Botafogo, né, que até não tem um bom histórico como anfitrião, ele talvez preservasse, jogasse com o Lisiero, com o Johnny, preservando a estrutura que ele gosta de jogar, para ter um pé de ferro mais forte no meio campo e aí proporcionasse a segunda bola para sair em contra-ataque. Seria o normal. O que é diferente do atual momento do Inter? O Internacional tem que jogar para ganhar. Primeiro, porque está numa situação confortável na tabela em termos de vaga direta. Segundo, se ele almeja ainda a possibilidade, o sonho, a utopia, a ilusão de perseguir o Palmeiras, ele tem que ganhar o jogo. Então ele tem que jogar para frente mesmo. Então ele vai se libertar de alguns conceitos mais conservadores e jogar para frente. Mas não te esquece que ele tá com um time misto, né? Não te esquece disso, né? O Inter vai com time misto. O Inter vai com time misto para enfrentar o Botafogo, né? Time misto. Sim, não vai jogar o Pedro Henrique, se não joga o melhor jogador do time, é time misto, né? Pelo que eu sei, o Pedro Henrique é reserva do Internacional. Não, tá errado, tá errado. O Internacional, se quer alguma coisa, eu tô com o Ribeiro nessa linha, Boa, precisa tentar tá ganhar, comigo, precisa tentar ganhar o jogo e ir para frente. Existe um jogador que vocês estão colocando como segundo volante.
e que me parece ser um jogador, para mim, a grande descoberta do Mano Menezes nessa temporada, que é o Depena. Essa colocação do Depena como volante pela esquerda, como um médio pela esquerda, que também chega na frente, faz gols, fez gols importantes já, é a grande novidade. Se ele conseguir transformar o Edenilson nesse cara também, voltando o Edenilson a fazer as grandes partidas que já fez com a camisa do Inter, o Inter é favorito no Rio. O Inter consegue... é favorito porque tem mais time. Não, hoje não é. Em seguida colocaremos Renato para falar aqui no Dono. Está começando uma entrevista coletiva. Opa. A gente está acompanhando e a gente já vai colocar aqui. Hoje não me parece ainda favorito para ganhar do Botafogo no Rio. Não tem toda essa moral para chegar lá e ganhar o O jogo. Inter é o segundo Não, o Inter colocado com do força campeonato. máxima, o Inter se tivesse com todos os seus titulares... Não, mas eu não vejo favorito. favoritismo do Inter lá. Acho o jogo lá duríssimo. Duríssimo o jogo pro Inter. O jogo é duro porque o Botafogo faz uma boa campanha, né? Só que se a gente olhar bem o campeonato do Inter e do Botafogo, a gente vai ver que o Botafogo é um time bem menos confiável do que o Inter. Claro. Se a gente percebe o que o Botafogo fez durante o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver um segundo turno muito forte, é verdade, mas a campanha do Botafogo, ela torna o Inter amplamente favorito para esse jogo. Só que o fato de não ter o Pedro Henrique, para mim, é o grande baque da partida, sabe? E não tem como tu depositar uma confiança muito grande no Edenilson, que é um jogador que hoje está completamente fora dos planos. Tá, Igor, o Renato tá falando já em coletiva? Isso, entrevista coletiva no CT Presidente Luiz Carvalho. O Diogo Rossi, nosso repórter, acompanha por lá, fez uma pergunta agora para o Renato, inclusive, sobre a conversa com o grupo de jogadores no gramado nessa semana. Vamos ouvir o Renato. Para corrigir com o grupo. A conversa é minha do grupo, tanto é que a gente não tem nada a esconder que eu fiz lá no campo. Eu poderia fazer essa conversa aqui dentro e vocês não ficariam sabendo. Então é uma conversa que quase que diária que o treinador tem com o grupo. Às vezes é lá no campo, às vezes é aqui dentro. É importante a gente conversar, trocar ideias, entendeu? E quanto a um outro teste que eu fiz a mais, é aquilo que eu falo. O importante é o treinador treinar o grupo, saber o que ele vai ter em mãos para o próximo jogo, deixar os jogadores preparados, que no momento que eles entrarem em campo, os jogadores que durante a partida entrarem, eles vão saber exatamente o que deve ser feito. Renato, você é um profissional que cuida muito, né, de todas as áreas e para ter pelo menos conhecimento de tudo que está acontecendo, fala bastante de logística, inclusive. Já lembro de um episódio em Criciúma, na outra passagem, agora para o Sampaio Correia. E o Grêmio não volta a Porto Alegre para essas duas últimas partidas fora de casa. Qual a importância disso? Por que vocês optaram por essa logística? Eu vou falar para você de novo e vou repetir. A tua pergunta é boa. Só queria deixar bem claro para você o seguinte: onde eu estiver trabalhando, eu vou fazer a logística. A logística quem faz é o treinador. O treinador que se garante em qualquer clube, ele vai fazer a logística. Ninguém mais tem que fazer a logística, porque ele sabe dos horários que o jogador precisa, que não precisa, dos horários para chegar, da alimentação, do descanso dos jogadores. Então, quem cuida do grupo é o treinador. Então, quem tem que fazer a logística é o treinador. Se o treinador não fizer a logística, começa a dar zebra. E isso tem que estar no controle do treinador. Então, por que nós vamos fazer isso? Na volta de Recife, a gente vai ficar no Rio. Porque é a melhor logística. Porque se for para Minas, aí vocês vão falar, é o Rio de Janeiro. Bom, infelizmente, para alguns, é o Rio de Janeiro que está no caminho. Eu não posso fazer nada. A melhor logística, e vocês podem fazer isso, vocês vão ver que a melhor logística é Rio de Janeiro. São 5 horas. Se for para o BH, são 7, 8 horas. Então, muita gente vai achar, o Renato quer ficar no Rio. Não, eu estou fazendo a logística. Se a logística fosse melhor por Minas, nós iríamos por Minas. Como é pelo Rio, vai ser feita pelo Rio. Então não adianta nada a gente jogar, que pode ser jogos decisivos para a gente, ir para Recife, que a viagem é longa, que a gente vai na sexta-feira, até porque sempre foi 2 dias antes, na viagem longa. Voltar na segunda-feira até Porto Alegre, que a viagem seria longa de novo, ficar aqui 2 dias e ter que voltar de novo para o Rio de Janeiro, porque do Rio de Janeiro até lá são 5 horas de ônibus. Então está explicado, porque da manhã depois alguém vai falar, vai ficar no Rio de Janeiro porque o Renato quer ficar no Rio de Janeiro. Então já estou antecipando que a melhor logística é pelo Rio de Janeiro. Por isso que vai ser feita essa logística. Foi feita essa logística justamente por isso. Renato, eu não quero botar a carroça na frente dos bois, mas se o Grêmio vencer a partida, o Grêmio pode garantir, né, a sua subida num jogo contra o Náutico, mais uma vez. Né? É um destino aí que o Grêmio pode ter. Queria te perguntar o que tu estava fazendo naquele dia,
no jogo contra o Náutico em 2005. Eu não lembro o que eu estava fazendo semana passada. Imagina alguns anos atrás. Eu vou te falar a verdade, eu estava vendo o jogo. Estava assistindo o jogo. São coisas que acontecem. É o Náutico novamente no caminho do Grêmio. Infelizmente para o Náutico ele se encontra numa situação difícil no campeonato. Mas a gente tem que pensar no Grêmio, pensar o melhor para o nosso clube aqui. Mas não vamos pensar no Náutico agora. Vamos pensar no Bahia, que é um adversário difícil, um adversário praticamente direto nosso. Procurar buscar uma vitória, aí sim, para a gente saber exatamente o que a gente vai precisar, independente do resultado do jogo do Sport com o Vasco. E aí a matemática vai estar na nossa cabeça exatamente. A gente vai saber o que a gente precisa para subir. Mas antes vamos pensar no Bahia, fazer o resultado aqui em casa. E desde já, eu sei que a procura dos ingressos está sendo grande, mas é importante a nossa torcida lotar a arena. Incentivar, é importante esse incentivo aí, a gente está dando um grande passo, com um grande resultado no domingo para a gente voltar à Série A. E nesse momento, mais do que nunca, o nosso torcedor tem que estar presente, tem que lotar a arena, tem que incentivar a equipe, para que juntos, juntando as nossas forças, a gente vá em busca do resultado que nos interessa. Tudo bem, Renato? Bom dia, boa tarde já. Eu queria fugir um pouquinho da pauta do jogo contra o Bahia, Série B também, porque a gente está vivendo as eleições do Grêmio e os dois candidatos têm falado muito em profissionalização do departamento de futebol. E muito se comenta que o Renato não conseguiria trabalhar com vice de futebol ou com dirigentes, enfim, que a linha dele sempre foi direta com o presidente Romildo. Eu queria que você falasse sobre a sua relação com esses dirigentes ao longo desse período, o que eles ajudam, o que eles atrapalham, no seu entendimento, e se vice de futebol, por exemplo, ou esses dirigentes com o Renato entram no vestiário. Se ele for competente, ele entra. Se ele não for competente, ele não entra. É muito simples. O futebol é muito simples. Eu quero pessoas competentes do meu lado, para me ajudarem. Ajudarem o clube, não só o Renato. Ajudarem o clube. Então, se a pessoa for incompetente, é lógico que eu não posso barrar um vice-presidente no vestiário. Quem sou eu, né? Quem pode barrar é o presidente. Agora, para conversar sobre futebol, vai ter que entender. Entendeu? Então, se a pessoa que estiver do meu lado for competente, ela vai ser muito bem-vinda. Se ela for incompetente, ela vai entrar e sair do vestiário e ponto final. Eu não posso proibir o vice-presidente de entrar no vestiário. Mas eu espero que qualquer um dos presidentes que vão ser eleitos agora, um vai ser eleito, que ponha gente que entenda. Entendeu? Eu sempre falo para vocês que o futebol, pode gravar isso, o futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. Então tem que entrar no futebol pessoas competentes, pessoas que entendem do babado. Se não entender, não adianta entrar aqui no clube para passear no vestiário. Para passear para quê? Para falar que está no vestiário do Grêmio, que está no meio dos jogadores, que está no meio da comissão técnica. Qual a ajuda que essa pessoa daria? Qualquer vice-presidente, é lógico que ele é respeitado, muito, em qualquer clube. Mas se não entender, fica lá na arena. Fica lá na arena com o vice-presidente. Senão vai ficar passeando dentro do vestiário. Para passear, a pessoa que não entende, ela tem que decidir, então, o que ela vai fazer dentro do clube. Para entrar no vestiário, para trocar ideia sobre o futebol, a pessoa tem que, pelo menos comigo. Se outros treinadores aceitarem, escutem os vice-presidentes que não entendem, então. Bem simples o futebol, bem simples e objetivo. Bem objetivo. Renato, tudo bem? Boa tarde. A gente sabe o quanto você é crítico com o seu trabalho, né? Quanto que muitas vezes você consegue fazer algumas análises bem racionais do que está acontecendo e muitas vezes até é respeitado pelas suas opiniões. Independentemente de quem vai assumir o Grêmio no ano que vem, e eu sei que essa conversa vai ficar mais para frente, se você vai permanecer ou não, o objetivo agora é colocar o Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro, mas uma análise sua, se é possível a gente abstrair o que você representa para o clube, mas o seu trabalho de agora, você entende que o trabalho que você está fazendo agora no Grêmio te credencia para permanecer no Grêmio como treinador ano que vem, na Série A do Campeonato Brasileiro? Eu fui contratado agora, troquei ideias com o presidente por 2 meses para colocar ou recolocar o Grêmio na Série A. Esse é o meu objetivo. Eu não estou pensando sobre o meu trabalho, não. Eu tenho um objetivo, juntamente com o meu grupo, com a nossa torcida, do Grêmio voltar à Série A. Não fui eu que montei o grupo, entendeu? Então, a gente vai
ter a missão de colocar o Grêmio na Série A. Depois o que vai acontecer, eu não estou nem preocupado, a minha única preocupação é essa, é de cumprir esse dever, entendeu? Depois do próximo presidente, seja ele quem for, se eu vou ficar no Grêmio ou não, se o Grêmio me quer ou se eu quero ficar, é outra história. É outra história bem diferente. Eu tenho esse objetivo e nada vai me tirar da cabeça esse objetivo no momento. Depois, quando esse objetivo for cumprido, bom, aí é outra história. Aí a gente vê o que vai acontecer. Consegui responder a tua pergunta? Qual é a outra dúvida? Não, pode perguntar. A dúvida é se, a minha principal dúvida era assim, se o senhor precisa desse seu trabalho bom e te credencia ser o técnico do Grêmio. O trabalho bom é quando ele te dá resultado. O resultado desse trabalho é colocar o Grêmio na Série A. Pegar um clube no tiroteio que estava, faltando algumas rodadas para subir para a Série A, cobrança de tudo que é lado. Filho, o único objetivo de todo mundo é colocar o Grêmio na Série A. Depois a gente vê o que vai acontecer. Em todos os sentidos a gente vê o que vai acontecer. Entendeu? Então, no momento que o trabalho vai ser bom, se o Grêmio subir para a Série A. Se o Grêmio não subir, o trabalho não vai ser bom. Mas aí tem um monte de coisas, de aspectos que levam a não ter um trabalho bom. Eu acho que o maior exemplo é, num ano e meio, um ano e 3 meses, quantos treinadores passaram aqui? Será que o Renato tem que chegar aqui toda hora com a varinha mágica e em 2 meses resolver todos os problemas do clube? O único problema que eu estou tentando resolver, todo mundo juntos, unidos, é recolocar o Grêmio na Série A. Esse é o objetivo. Depois os outros se sentem e a gente conversa, independente do que acontecer. Renato, uma situação que... Bem, aí o Renato, eu acho muito legal que o Renato fale seguidamente, fale toda semana. Eu espero que isso não seja uma decisão que esteja atrelada ao seu patrocínio pessoal. Tomara que não, que seja conceitual. E tomara que o Renato ficando aqui em 2023, como tudo está indicando, tendo patrocínio ou não, que ele também converse conosco semanalmente. Isso é muito bom. Não pode ser uma decisão só para agradar o patrocinador para que apareça a imagem. Aí não seria legal, não seria razoável. Segundo ponto, é nítido, é escancarado que nós estamos convivendo com um outro Renato. Eu até acho mais saudável esta postura do Renato. O Renato, que chegou ali para o repórter, para o Berton, e disse assim, você está com dúvida ainda? Pode perguntar de novo. Um Renato que a gente vê que é um Renato mais paz-amor, é um Renato mais tranquilo, né? Está evitando o enfrentamento, mas Renato mandou um recado claro e eu gostei. Ele foi objetivo para os 2 candidatos, são 2 que eu conheço, Beto Guerra, Odorico Roman, a presidência do Grêmio Associação de Bolzan. Não adianta colocar vice de futebol que não entenda de futebol. E ele tá certo, gente. Depois ele até chegou a dizer assim, e não vai entrar no vestiário. Aí depois ele, não, vai entrar, a gente respeita todo mundo, mas vai entrar e vai passar. Tá certo, Renato, cada vez mais eu me agarro à tese de que colocar dirigente amador nesses cargos é decorativo, é figurativo. E a dupla Grenal andou cheio de amadores passando pelos seus departamentos de futebol. Por aí, cheio de informação também. E Renato toca, e depois eu quero ouvir com calma essa última resposta do Renato, quando ele fala deste ano e meio, dessa varinha mágica para tentar solucionar, dizendo que ele está apenas solucionando a questão de voltar à primeira divisão, mas que os problemas estão aí, muito claros. Eu gostei muito disso, quero entender um pouco mais, porque quando o Renato fala que acabando esse problema vai ver os problemas que tem, realmente a gente começa a discutir o Grêmio. O Grêmio precisa entrar em discussão e precisa saber por que chegou aí. O Renato começa a mostrar isso, ele chegou a falar, e se não voltar... Vai voltar. Não, e se não voltar é que ele traçou 2 cenários ali, né? O da subida e o da permanência. Não é que ele trabalhe com a permanência na Série B. Só que eu vejo um Renato muito predisposto a permanecer, sabe, Meneghetti? Pelo que a gente escuta dele, pelo que a gente ouve no bastidor, um Renato que conversa com um possível reforço, um Renato que pensa e orienta um departamento de futebol no movimento de mercado, ele falando sobre essas soluções futuras. Eu vejo um Renato que joga no colo dos 2 candidatos à presidência do Grêmio essa continuidade, no sentido de eu quero ficar, agora depende de vocês. E esse é o peso da eleição para mim, tá? Porque os 2 estão agarrados nessa continuidade. Eles viraram reféns desse discurso do Renato, porque ninguém teve coragem de bater no peito e dizer, olha, ele não fica. Eles estão prometendo sequência e o Renato quer ficar, então vai ter que se discutir contrato. Ribeiro. Buenas, vamos lá.
A minha leitura ela é simples. Não há surpresas na entrevista do Renato, bem como eu sempre achei que fosse. Inclusive até ele usa a varinha mágica, que é uma coisa que eu falo sempre para vocês, né? A ilusão do torcedor de que o Renato chegaria e tudo se transformaria no País das Maravilhas, é óbvio que não, porque ele não tem a varinha mágica. Tá, beleza. Renato chega, vem para a missão de amenizar o ambiente do presidente Bolzan, é um ato político do presidente que está deixando o cargo, e isso custou bem caro, está custando bem caro aos cofres do Grêmio, né? E foi por isso que o Renato veio. Tá? Eu discordo, tá? Depois eu falo, mas também, eu discordo. Que bom que tu pode discordar e não tem problema nenhum, tá? Então o Renato veio. Inclusive, a atitude do Renato, que tem uma fala mais baixa, vocês notaram? Ele está falando num tom mais baixo. Isso aí também é a minha leitura, tá, Meneghete? Faz parte desse ambiente. É importante deixar claro o que é informação e o que é leitura, né? A minha leitura, tá? Renato veio, tá? Veio muito bem pago, veio para amenizar a relação do presidente com a torcida, e é por isso que o Renato ele é grande para isso, tá? Não mudou em nada o status do time, continua jogando uma porcaria, mas ele é o Renato e ele tem esse tamanho, esse poder de ter uma relação com a torcida. E isso reflete, obviamente, na relação do presidente. Tá? Esse tom mais baixo, esse paz e amor que vocês identificaram, também faz parte, né, desse ambiente. Né? Não brigam com a imprensa, não causa polêmica, vamos tentar terminar isso, uma relação melhor e coisa e tal. Então tá tudo dentro do pacote. Ele acabou de mandar mais um recado, Paulinho, tá acompanhando o final da entrevista lá, mais um recado para o Dorico Roman e Beto Guerra. Ele disse o seguinte, ele foi questionado se ele trabalhou com algum dirigente que não tinha esse conhecimento dessa pasta do futebol. Ele disse assim, deu uma enrolada, Paulinho passou pelo ponto, disse assim, aqui é o seguinte, o presidente tem que mandar no clube e o treinador no CT. Ou seja, ele ignora o vice-futebol. Claro, exatamente. Só para terminar, tá? Só para terminar. Eu estou com a seguinte conclusão, que me permite dizer. O Renato vai ficar no Grêmio. Eu cheguei a essa conclusão. Antes, eu tinha grandes dúvidas, tá? E vou dizer por que o Renato vai ficar no Grêmio, gente. O Renato vai ficar no Grêmio porque ele não tem nenhum outro clube que pague o que o Grêmio vai pagar para ele. Em primeiro lugar, tá? E é um ambiente que ele conhece, que ele está em casa, então. E é a mesma coisa do Kahneman. O Kahneman vai ficar no Grêmio porque nenhum outro clube vai pagar o que o Kahneman quer para renovar o contrato. Porque, assim como o Renato, o Kahneman também fez os candidatos refém dessa situação. Então, se é isso que o torcedor quer, beleza, parabéns, vocês serão contemplados com isso. Isso é o melhor para o Grêmio 2023? Bom, aí é um outro debate, como diz o Renato. Num primeiro momento, Ribeiro, por que é um contraponto que eu faço? Num primeiro momento eu estava meio fechado contigo com relação ao ato político, ao distensionar o ambiente com a chegada do Renato e tal, mas depois que eu vi os resultados e como o grupo estava caminhando, e principalmente o que a gente estava vendo agora, eu acho que foi um ato de desespero dentro do campo de jogo. É aquilo, eu preciso mexer com o ambiente. Eu tenho hoje convicção até que se ele não tivesse mexido no ambiente, talvez o Grêmio estivesse em uma situação pior do que está. Eu quero falar sobre isso também, mas o Davi já está inscrito. Não, eu queria só pegar o ponto ali do Ribeiro sobre o ano que vem. Sabe que se eu fosse eleito presidente do Grêmio, eu manteria o Renato. Porque eu acho que o ano que vem... Aliás, está muito bem vestido, viu? Obrigado, estou de Grêmio hoje. Eu, ano que vem, manteria o Renato pelo seguinte, vai ser um ano de uma instabilidade tão grande, de um novo projeto, de uma nova gestão, que não sabe muita coisa sobre o clube, de um grande risco de volta para a Série B, que eu manteria Renato. Pelo menos no primeiro ano, para organizar o barco e ter uma segurança no ano. Eu sei, Meneghete, e aqui eu sei, é sentimento, que com o Renato o Grêmio não cai o ano que vem. Agora, tirando o Renato e partindo para um novo projeto, completamente tapado e cheio de pontos de interrogação, eu não sei o que vai acontecer. Eu manteria no primeiro ano. E aí, no segundo ano, como presidente, aí eu pensaria num projeto diferente. O César e o Ribeiro propuseram aqui, acabaram propondo um debate um pouco paralelo sobre a questão do Renato subir, com o Roger não subir. E eu tenho uma tese sobre isso, que é o seguinte. O Renato tem um grande mérito nesse seu retorno ao Grêmio. Um grande mérito. Eu acho que esse mérito indelével é dele. Ele estancou um momento ruim do Roger. Quando o presidente decidiu tirar o Roger, depois de 4 jogos sem vitória, 3 derrotas fora de casa, um empate com o Cruzeiro dentro da arena, implodiu o departamento de futebol, tirando Denis Abraão, tirando o Sérgio Vasquez, e colocando o Renato no lugar de todos, tá aqui Renato, é teu, ele estancou aquele momento. E eu não sei se o Roger conseguiria reverter naquele status quo que estava mantido, aquele momento ruim. Depois que ele faz isso, os resultados são muito parecidos com os de Roger.
Ganha em casa, tem dificuldade fora. O Roger ainda empatava mais e o Renato, numa amostragem pequena, perde mais. Isso pode ser revertido nesta reta final. Agora, este mérito ele tem. Ele estancou aquele momento de 4, e não é 1 nem 2, são 4 jogos sem vitória. Por isso é que eu acredito que tenha sido não um ato político para distensionar, mas sim também pensando e olhando o vestiário. Porque o Grêmio hoje, se a gente pensar olhando a tabela, o Grêmio tem um resultado só que mudaria todo o status, né? Por exemplo, o jogo contra o Sport em Porto Alegre, que o Renato mobiliza e ganha o jogo, faz uma boa vitória, jogando uma partida, sobretudo no segundo tempo, muito boa. Se tu perde aquele jogo ali, olha a tabela. Nós estamos falando de um jogo. Sobre o Vasco que vira. O jogo do Vasco. Perde o jogo com o Vasco. Aí não, aí tu tá falando no se o Grêmio perder pro Bahia domingo, vai voltar a paranoia. Não, vai, e aí esse Renato. Não, mas daí é o si futuro, né? Tá falando do si passado, né? Mas é que o Grêmio com o Renato ganhou do Vasco, ganhou do Sport na Arena. Aí não é si. O Grêmio com o Roger tava no G4, Meneghete. Não, mas o Grêmio com o Roger vinha de 4 jogos sem vitória, Ribeiro. O ambiente estava contaminado. É que, na verdade, a nossa discussão é... Continua jogando a mesma coisa, a nossa discussão, naquele momento do Roger, o Grêmio tinha perdido pro Ituano em casa. Naquele momento ali, era uma instabilidade. E aí a discussão... Não. Aqueles 4 jogos não tá Ituano em casa. O Ituano não tá ali? Não, só tem um jogo em casa. São 3 jogos fora. Paulinho até pode me resgatar. Qual O último deles é o Criciúma, tá, que o Grêmio perdeu por 2-0. Tem o Cruzeiro 2-2 e tem mais 2 derrotas. Nesses 4 aí. Não tem, só tem um jogo em casa nesses 4. É finalzinho de agosto, começo de setembro. Qual é o jogo do Ituano que o Grêmio perde em casa? Não tá nesses 4. Não. Né, Paulinho? Pode me confirmar isso aí depois. Mas o que eu quero colocar é que a nossa discordância é só o motivo da mudança. Para mim, o motivo da mudança é que ele viu, É ambiente. Né? É ambiente. O que pode acontecer aqui na frente? E aí o presidente mudou. Eu não acho que tenha sido jogando para a torcida, entendeu? Eu acho que aquilo ali foi um ato de vestiário. Eu acho que tá certo. Paulinho, vamos pegar aí. Eu acho que o certo tá certo, então. Tem o Ituano em casa. A sequência é a seguinte: os últimos 4 jogos do Roger como técnico. O CRB, fora de casa, o Grêmio perdeu por 2-0. Aí o empate com o Cruzeiro em 2-2. A derrota para o Ituano por 1-0 na Arena. E a derrota para o Criciúma fora de casa por 2-0 quando caiu o Roger. Então tá certo, César. Certo. O Grêmio perdeu para o Ituano em casa. Então, dos 4 jogos, 3 derrotas e um empate. E aí, por que eu acho que foi um ato mesmo de vestiário, de mudança de ambiente, eu acho que tu tá perfeito, que é, gente, e se não der, se não reverter? E ali o presidente disse, eu não tenho tempo para não reverter. Que nós estamos falando de um jogo só, tá? Eu lembrei do Sport, mas tu tem razão, o jogo contra o Vasco, o Grêmio sai perdendo 1-0 na estreia do Renato, 52 mil na Arena. Imagina o Roger naquela situação, sai 1-0, a Arena começa a borbulhar contra. A gente viu contra o Cruzeiro. Isso. A gente viu esse cenário contra o Cruzeiro. E ali era o momento de se fazer alguma coisa. Mas eu concordo, se a gente pegar os números em si, friamente, são números muito parecidos. Ô, Paulinho, eu vou inverter aqui o teu script aqui no ar, programa ao vivo assim, maravilhoso. Eu já quero que o Tiger, segura um pouquinho, Tiger, vou dar uma informação de Inter, e eu quero chamar sobre Moledo, sobre essa novidade que tivemos nas últimas horas. O Internacional, não o Internacional, aliás, o Tyson vai receber uma proposta do futebol árabe nos próximos dias. O Tyson, lembrando, ele faz, se não me engano, 35 anos em janeiro, tem contrato com o Internacional até o final do primeiro semestre do próximo ano, está numa faixa salarial das mais altas do clube, embora, e eu tenho que fazer essa ressalva que ela é justa e importante, o Tyson tinha propostas bem maiores quando foi sair do leste europeu para retornar ao Brasil. O seu desejo, já de anos antes, era jogar no Internacional. Até tinha um projeto do Tyson pessoal de encerrar a carreira no Brasil de Pelotas, pois ele deverá ser assediado nos próximos dias, talvez ainda neste final de semana, por uma proposta do futebol árabe. Eu não tenho um clube e pode ser um negócio bom para todo mundo. Exceção feita ao seguinte momento do Tyson, que viveu um ano de dramas pessoais. Perdeu um irmão, semana passada perdeu o seu pai e talvez ele não queira, não se seduza por ir para o exterior novamente. Já jogou quase 10 anos fora, talvez o Tyson prefira ficar próximo aos seus familiares que moram em Pelotas, alguns aqui em Porto Alegre. Mas a notícia é essa, Tyson deverá receber uma proposta, o Internacional certamente facilitaria a sua saída, hoje ele é uma opção do Mano Menezes, aliás, muito dedicado, eu só ouço elogios dos dirigentes do Internacional, a dedicação
profissional que o Tyson tem tido ao longo desta temporada, mesmo com as questões pessoais à disposição do Mano Menezes. E tem novidades sobre o Rodrigo Moledo, Tiger, o que é isso? Isso, porque ontem o técnico Mano Menezes, em uma entrevista para a Ubra TV, deixou claro que fez um pedido à direção do Internacional e pediu que a direção renovasse com o Rodrigo Moledo. A gente sabe que o contrato do zagueiro, Meneghetti, ele vai só até o fim do ano. E até hoje, 14 de outubro, não houve nenhum contato da direção para iniciar o processo de renovação. Essas conversas devem iniciar na próxima semana, mas Mano Menezes deu o aval, pediu, a direção aceitou e vai começar nos próximos dias os debates e as conversas com o staff de Rodrigo Moledo. Já falamos sobre isso, quero só complementar aqui ainda sobre a informação do Tyson. Ela partiu do nosso colega de Donos da Bola de Minas Gerais, brilhantemente comandado por este gigante do jornalismo esportivo mineiro, o Everton Guimarães. A informação é do colunista Thiago Fernandes, que é cronista esportivo, tem colunas lá em BH. O Thiago Fernandes, jornalista que deu essa informação, e eu venho conversando com o Everton já desde ontem para a gente ir apurando e tentando ter mais informações. Estou tentando ainda descobrir qual é o clube. Portanto, um abraço ao Everton, Donos da Bola MG, e também ao Thiago Fernandes. Bom, vamos falar sobre o Rodrigo Moledo. Bota interativa aí, Paulinho. Bota interativa que está no ar aí na nossa live do YouTube, aba Comunidades, clica lá e vota conosco. Nós colocamos ali alternativas que o Internacional pode fazer com o Moledo. Esperar para ver a sua condição física, renovar pelos valores atuais, renovar com cláusula de produtividade ou não renovar. Eu fico com a terceira, eu acho que o Internacional e o Moledo têm que chegar num acordo. É importante que ele fique e talvez possa ser feito um acordo com ele com cláusula de produtividade. Inclusive para ele ganhar mais do que ganha hoje, caso se afirme como titular e tenha uma boa sequência de jogos no Mano Menezes em 2023, Ribeiro Neto. Eu acho que o Inter tem que colocar os seus esforços, e que não serão poucos, porque não se engane, tá? O Internacional vai ter que vender algum jogador para ter o numerário suficiente para montar um time melhor que o que tem. Porque o Inter tem que ter um time melhor que o que tem para ser competitivo, para almejar títulos significativos. Sendo assim, né, o Inter tem que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. Então, por exemplo, o Inter tem que mover ações e esforços para ficar com o Vitão. Tá? O Inter tem que renovar o contrato do mercado. Né? E vou ficar só na zaga, porque senão eu vou aumentar o pacote. Então, infelizmente, eu acho que o Moledo tem que tratar da sequência da sua carreira em outra instância. Que barbaridade. Só um pouquinho, Sam, me desculpa. Peraí, Ribeiro. Não, tu não tá vendo o Moledo jogar? Sim, tô vendo um jogador que já tem uma idade avançada, com vários E aí que tem uma idade avançada, cara? Tá sobrando em campo o Moledo, cara. Ribeiro, não tá só para te lembrar, Ribeiro, mas o que essa história de idade avançada é muito relativa, Ribeiro. É muito relativo. Todo mundo faz aniversário uma vez por ano. É relativo isso, o cara tá jogando bem, o cara tá lá. O brabo é quando o cara tem 30 e não joga. Também, então, assim, quando a gente for falar de Grêmio de novo, por favor, não trate alguns jogadores do Grêmio pela idade. Tá? Mas eu não trato. Mas ele não trata, ele trata pela forma física. Não, ele trata pela forma física, ele não trata pela idade. Alguma vez eu pedi. Infelizmente, eu digo, está no pacote do Moledo. Tu nunca viu eu pedir fora o Jeromel, que tem a idade do Diego Souza, e o Diego Souza eu peço todo dia. Eu queria colocar o seguinte, e aí é uma pergunta muito séria que eu faço ao Matheus e ao Tiger, o Meneghetti também é muito bem informado com relação ao Inter. O Inter precisa vender, de fato? Eu quero saber, precisa, isso é informação. Sim, o Inter vai pelo seguinte, porque o Inter vendeu nos últimos anos bons valores do ponto de vista financeiro. Exatamente, vendeu nos últimos anos, tem uma situação financeira complicada, mas o Inter vendeu o Yuri Alberto por 25 milhões, o Praxedes por um bom dinheiro, aquele menino lateral direito que está no Real Madrid também por um bom dinheiro. Ministro Tobias. Quanto o Inter precisa vender? Isso vai estar no orçamento que o Internacional deve aprovar em seguida. Mas o Tiger deve ter essa informação. Mas o Inter tem que vender um ou dois jogadores para ter um ano mais equilibrado. A meta desse ano, tá, César, ela já foi atingida com o Yuri Alberto lá no início do ano e principalmente agora com a venda do Nonato, que aconteceu no mês passado. Então a meta desse ano já foi atingida, era de 90 milhões de reais. Não, era 120 milhões de reais que o Inter tinha que vender esse ano. A questão é o orçamento para a próxima temporada. O Inter vem caminhando em orçamentos onde coloca 90, 100, 120 milhões de reais em venda. Então, vira o ano, vira a chave, zera tudo e o Inter tem que vender tudo de novo.
Eu entendi, mas sobra dinheiro, né? Não, mas é que em sobra anos dinheiro. anteriores faltou. 125 milhões. Mas aí falta, porque, por exemplo, na Copa do Brasil, o Inter tinha uma projeção daqui a pouco de chegar nas oitavas e quartas e não chegou. E assim, na Sul-Americana, talvez. Tal. Acho até que na Sul-Americana atingiu. O Grêmio esse ano precisava vender 95 milhões. Não chegou. O ano que vem, como é que vocês acham que vai estar? Não, mas é que o Grêmio não, mas é diferente. Não. O Grêmio, por exemplo, neste ano. Não, é diferente. O Grêmio, neste ano, teve que ir. A gente ainda não confirmou essa informação, né? Quanto que o Grêmio pegou nos bancos para pagar as contas até o final do ano? Ninguém falou sobre isso ainda. Fala sobre o Moledo, Dávila. Eu manteria o Rodrigo Moledo, sabe? Eu renovaria com ele. Acho que fisicamente ele é um jogador que preocupa, pensando numa longa temporada, uma temporada com várias competições, que é o que a gente imagina para o Inter o ano que vem. Mas é muito difícil você achar um zagueiro de confiança e com uma identificação tão grande. Então, para complemento de grupo, o Moledo jamais seria o meu titular o ano que vem, mas para grupo eu acho maravilhoso. Ô, Taigor, o time que o Renato manda a campo para buscar a vitória contra o Bahia domingo, qual Vamos lá, Meneghetti. Tinha uma dúvida no gol, né? Por causa da lesão, dos pontos que o Breno ele sofreu. Tem a dúvida entre Breno e Gabriel Chapecó, mas no mais o time do Grêmio está encaminhado para enfrentar o Bahia com aquela base, Meneghetti. Na lateral direito, o Edilson vai jogar. Na zaga, Jeromel e Bruno Alves. Diogo Barbosa, lateral esquerdo. Meio campo, Vidia Sante, Tassiano e Lucas Leiva. Na frente, Biel, Guilherme e Diego Souza. Esse deve ser o time do Grêmio para enfrentar a equipe do Bahia. Intervalo, o Taigor conversa com vocês na live do YouTube. Vamos nessa! Intervalo aqui do Donos da Bola. O Guerreiro tá cansado, sexta-feira. O que vocês vão fazer na cestinha, hein? Conta pro Taigor Junk, conta o que vocês vão fazer na cestinha. O que tu vai fazer hoje, meu caro Juninho? Vai tomar uma coisinha, né? O que nós vamos tomar hoje? Cervejinha. Já compramos a cervejinha? Boa, já tá gelando. Só chegar em casa e... Bebemos no copo? Na taça? Na caneca? Na caneca. Pô, como é que é a tua caneca? Do Inter. Do Inter não, do Grêmio. É do Grêmio, uma caneca do Grêmio? Ela é de inox ou de vidro? Inox, que mantém a temperatura melhor. Sabe que eu não gosto do gosto do chopp da cerveja quando fica na caneca de inox? Eu gosto mais quando é na caneca de vidro porque mantém um gosto mais fidedigno, né? Tu gosta do inoxinho, te pega, né? Não, tu trabalha com o copinho da Stanley? Não. O que tu acha de quem trabalha com o copinho da Stanley? Cada um, né? Isso aí. Vamos lá. Taigor renovou com a Band. Renovei, pô. Toma um chopp hoje, Taigor? Tomo. Se me convidar, eu tomo um chopp hoje. Não, hoje eu tenho compromisso. Hoje eu vou no cineminha. Pegar um cineminha. Com minha excelentíssima. Tô com 2 entradas. Pô, não fala isso, cara. Que isso, pai tem cabelo pra caramba. Se eu jogar meu cabelo pra baixo, vira uma vassoura. Pô, pai tem muito cabelo. Não. Manda abraço pra Jaboticaba, Taigor. Abraço pra Jaboticaba. Salve, Taigor. Sextou. Tem jogo da segunda no domingo. Manda um abraço pra Canoinhas, Santa Catarina, terra de gremista. Abraço pra Canoinhas. Almocinho, Taigor. Hoje tem estrogonofe. De frango. Como moro em Recife, aqui tá um calor. Vou tomar uma cerveja gelada. Recife é Inter, diz o Valmir Júnior. Beijo pra Recife. Valmir Júnior vai na torcida do Náutico agora, na semana que vem. Taigor, manda um abraço pra mim. Abraço pro Dom Rafinha, que tá na audiência. Manda salve pra São Leopoldo. Taigor. Não. Abraço pros colorados de São Gonçalo. Vamos falar de futebol. Eu quero falar de futebol. Já estamos falando um programa inteiro sobre futebol, cara. Calma. Segura um pouco. Taigor na Oktoberfest. Você toma cerveja ou chopp? Chopp, pô. Chopp. Aliás, vamos tomar um choppinho, hein? Nas próximas semanas aí vai ter choppinho pra tomar. Acabou? Feito.
Aliás, Tiger Jante, vamos trabalhar mais um pouquinho antes do teu almoço. Eu sei, tá, eu vou guardar um pra ti, Tiger, tá? Eu tenho um coração doce, ainda mais aqui do lado dos chocolates da Florestal. Tiger, o que o Caio Vidal andou falando, projetando este Grêmio Bahia? Colocando um pouco de fogo na partida, né, Meneghetti? Caio Vidal é um jogador que pertence ao Internacional e está emprestado ao Bahia. Ele concedeu uma entrevista coletiva nesta semana e falou sobre o desejo de fazer um gol no Grêmio na Arena. A gente ouve Caio Vidal. É uma motivação grande, né? Defender as cores do Internacional, agora vou jogar contra o Grêmio. E não só pra mim, né? Pro clube todo é uma motivação a mais, né? Porque se a gente fazer o triunfo lá, a gente provavelmente sai com a classificação, né? E pra mim, eu quero muito estar nesse jogo, jogar bem, ajudar a equipe da melhor forma possível e fazer um gol no Grêmio que eu não fiz ainda no profissional, né? Estou muito, muito ansioso para sair o primeiro gol, pode ser na Arena ou lá em Porto Alegre, né? No estádio do Grêmio. Mas eu prefiro que seja lá no estádio do Grêmio, a gente saia com esse triunfo, que a gente possa vir de lá com a classificação. Caio Vidal acabou de colocar aquela cerejinha que faltava no jogo. É óbvio que o Renato vai usar isso. E é óbvio que alguém do Grêmio, pena que não está em campo o Kahneman, não sei se o Edilson vai jogar, pode ser o Thiago Santos, alguém do Grêmio vai dar uma chegadinha um pouco mais ríspida. Isso aí está desenhado para o jogo de domingo na Arena, né, César? Um pouco inteligente, né? Caio Vidal, pouco inteligente. Ele falou a lógica. Qual a lógica? Ele quer fazer um gol no Grêmio? Mas tu também deve querer fazer um gol no Grêmio. Ah, mas pelo amor de Deus. Mas é óbvio que... E ele tem que querer fazer um gol no Grêmio. Isso. Não, mas fica quieto, né? Não fala. Vai lá e faz o gol. Não, mas ele faz o gol. Não. Daí eles vão pra entrevista, falam um monte de bobagem sem sentido, a gente... Quantos grenais o Caio Vidal deve ter jogado nos profissionais? Caio Vidal foi quase herói de um título brasileiro do Inter. Quase herói de um título brasileiro do Internacional. Essa pra mim é definitiva. Tu tem toda a razão. Eu não tenho razão? Um quase herói. Quase um detalhe. É um quase herói. E, Meneghetti, já sei o que vai acontecer domingo. Quase vai fazer um gol. É, isso aí. Bota aí, Paulinho, o resultado final da enquete interativa sobre Rodrigo Moledo. O que o Inter deve fazer, esperar para ver a condição física 11, renovar como está hoje 28, renovar com cláusula de produtividade 46, não renovar 15%. Hoje às 7 da noite, 19 horas, Donos da Bola, versão radio na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Ótimo final de semana a todos vocês. Tchau.